Saudações a todos que nos acompanham aqui no canal IAG Moçambique. Em especial, queremos dar as boas-vindas a todos que estão neste programa Esperança para a Vida. Programa este do estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E hoje, conforme os irmãos podem ver, nós estamos no nosso local habitual de gravação da Escola Sabatina, porque esta lição está sendo gravada no local onde está a decorrer o segundo congresso do IAG Moçambique. E hoje conto com a presença de dois irmãos que estão aqui também neste congresso. Estamos a falar do irmão Oscar, que desde já saúdo o irmão Oscar e peço para que possa saudar os irmãos que nos acompanham do outro lado. Obrigado, irmão Cipriano. Saudações amados. A paz de Cristo seja com todos vós. Também temos a presença do irmão Rogério. Irmão Rogério, seja bem-vindo. Pode saudar os nossos irmãos. Muito obrigado mais uma vez ao irmão Cipriano. Também agradecer aos irmãos que nos acompanham desse lado. Muito obrigado pela vossa companhia. Para iniciarmos com o estudo da nossa lição, vamos pedir ao irmão Oscar para que possa pedir a presença divina através da oração. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai que habita nos altos céus, graças te damos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Aqui estamos nós, queremos pedir que o Senhor nos envie o Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência, que ao estudarmos essa lição possamos colocar em prática os Seus ensinamentos e, acima de tudo, nos prepararmos a cada dia para o seu breve retorno. Que a oração seja modelo na nossa vida a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje estamos na lição número 6, que tem como tema Vida de Oração. E aproveitando este tema, queremos desde já pedir a todos os irmãos que têm nos acompanhado para continuarem a orarem pelo progresso deste ministério que é o IAG Moçambique, assim como pelo congresso que está a decorrer neste momento. Para quem está a assistir este vídeo, provavelmente pode se perguntar onde é que está a decorrer este congresso. Mas para quem não teve oportunidade de participar do congresso, poderá assistir o conteúdo do congresso que está aqui disponível no nosso canal. Então, desde já pedimos que os irmãos possam continuar a orar por nós. O verso para memorizar encontra-se no livro de Salmos 116, no versículo 1 e versículo 2. O que é que diz Salmo 116, 1 e 2? Diz o seguinte: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Amém. O autor, nesta lição, começa nos trazendo uma abordagem interessante, quando ele nos faz perceber como é que seria o nosso relacionamento, seja com as nossas parceiras, seja com os nossos amigos, se nós não nos falássemos. Então, quando nós olhamos, íamos ver que tipo de relação ou de relacionamento nós teríamos. E a solução ou a resposta é que nós teríamos um relacionamento frio, se nós não pudéssemos conversar um com o outro. O mesmo acontece para com o nosso Deus. Quando nós olhamos para a imagem, o autor propõe que a oração é o meio pelo qual nos liga, nos conecta ao céu. Assim como esta imagem mostra aí, eu gostaria que os irmãos pudessem comentar alguma coisa sobre este tema, assim como sobre a imagem. O que é que nós podemos dizer sobre a vida de oração, olhando para este fator? Se nós não pudéssemos nos comunicar constantemente com o nosso Deus, que tipo de comunhão nós teríamos com Ele? Veja, esta é uma lição muito importante. A vida de oração é um chamado, é uma necessidade que temos de comunicarmos constantemente, não só com o nosso semelhante, mas com o Deus que nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Algo fundamental, antes mesmo de entrarmos para o estudo desta lição aqui profundamente, esta imagem me lembra quando nós éramos crianças. Ok? Nós fazíamos telefones com latas, então colocávamos um fio de nylon. Independentemente da distância, se o fio estiver bem esticado, nós poderíamos comunicar. E a comunicação era mesmo audível. Era possível ouvir o seu amiguinho do outro lado sem ter que comprar recargas. Ou seja, a comunicação hoje em dia, ela depende de recursos. Mas a comunicação que é através da oração, de nós como criaturas de Deus, com o nosso Criador, depende da intenção que nós temos. O céu está disponível, Deus está disponível em ouvir as nossas petições. Então, uma vida de oração, uma vida devocional a Deus, ela depende fundamentalmente do desejo que nós temos de estarmos conectados com aquele que nos fez, segundo a sua imagem e semelhança.
Diferentemente de nós comunicarmos com alguém que está distante de nós, o nosso próximo, temos que ter recargas, temos que gastar algum valor. Mas este Deus que fez todas as coisas e tudo de facto pertence a Ele, todas as riquezas pertencem a Ele, disponibilizou um meio pelo qual, para entrarmos em contato com Ele, precisamos apenas ter esse desejo, ter esta necessidade de nos ajoelharmos e comunicarmos com o nosso Deus, abrir o nosso coração a Deus. De facto, uma boa comunicação é aquela que é feita de uma forma mais simples, em que eu abro o meu coração ao meu amigo, falo aquilo que são os meus projetos, os meus anseios, as minhas dificuldades. Isso ajuda a mantermos um relacionamento muito afável, um relacionamento muito próximo. Não é diferente com o nosso Deus. Com o nosso Deus, quando nós abrimos o nosso coração, Ele está disposto a atender às nossas orações. Então, estamos perante uma lição muito importante ao longo desta semana. Muito bem. Bom, quando nós falamos da vida de oração, nós sabemos que a vida de oração é a comunhão íntima com Deus. Quando nós damos a palavra de Deus, Deus é que fala conosco. Mas quando nós oramos, nós é que falamos com Deus. Por essa razão que deu um exemplo de relacionamento. Se eu não me relaciono, fico dias sem conversar com a minha esposa, o que vai acontecer? O relacionamento esfria. Não é? Então, se nós também não temos uma comunhão íntima com Deus, o que vai acontecer com esse relacionamento? Vai esfriar. Aqui podemos dar um exemplo de Josué. Josué tinha um relacionamento íntimo com Deus, até o ponto dele falar com Deus e o sol teve que deter-se e a lua teve que não aparecer. Estamos juntos, não é? Então, esta relação íntima com Deus, tanto nos tempos antigos, assim como nos nossos tempos, Deus pode fazer o quê? Operar milagre. Simplesmente nós temos que gastar nosso tempo em falar com Deus através da oração. É interessante que quando traz a questão de Josué, e olhando para aquilo que é o verso para memorizar, nos mostra claramente que o nosso Deus está disposto a nos ouvir. Por isso que aqui o salmista diz que eu amo. Mas por que Ele ama? Diz que porque o Senhor ouve a minha voz e as minhas súplicas. E depois faz o quê? E porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Por sinal, ou como sinal de gratidão, o salmista diz que vai invocar a Deus por toda a sua vida. Porque ele percebe que está a adorar um Deus que está perto de si. Um Deus que se identifica com a situação pelo qual ele está a passar e consegue responder aquilo que são as suas inquietações. Por isso que quando nós estudamos a Bíblia, vamos encontrar exemplos de vários homens que tinham uma relação constante, uma comunhão constante com Deus através de uma vida de oração. E um dos exemplos que nós encontramos é Daniel. Nós vamos olhar para aquilo que foi a fidelidade deste homem chamado Daniel. Nós sabemos que Daniel foi um grande homem, que está no exemplo de homens de fé, quando nós olhamos para aquilo pelo que ele passou. A Bíblia nos diz que ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá esteve ou fez parte do grupo dos homens selecionados para servir no palácio do rei. E passou pelo primeiro teste. Qual seria esse primeiro teste que nos mostrou a fidelidade de Daniel, que foi tão importante para os passos que poderiam vir a se seguir na vida dele? Vamos abrir Daniel capítulo 1, versículo 8, para que os irmãos possam nos explicar mais sobre a fidelidade de Daniel. Quando lemos Daniel capítulo 1, versículo 8, nos traz a primeira provação pelo qual Daniel passou, que foi muito fundamental para que ele pudesse se manter fiel por o resto de toda a sua vida diante de Deus. O que é que diz Daniel 1, versículo 8? Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Então, quando nós olhamos para esse texto, ou este evento em que Daniel decide propor no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, ou seja, decide manter-se fiel ao regime alimentar que ele tinha desde antes de ser levado para o cativeiro. Como é que nós podemos relacionar essa fidelidade até no regime alimentar com a questão da oração? De que forma podemos olhar que a oração influenciou para que ele tomasse essa decisão?
Algo muito fundamental temos que analisar aqui ao estudarmos o livro de Daniel e vermos aquilo que foi o bom exemplo de Daniel juntamente com seus companheiros enquanto estiveram longe de casa, numa terra estrangeira, numa terra envolvida ao paganismo. Então nós vemos que o comportamento de Daniel juntamente com seus companheiros enfatiza a importância da verdadeira educação. Aquilo que Daniel foi na Babilônia, juntamente com seus companheiros, não foi algo do acaso. Não foi meramente uma obra desenvolvida na Babilônia. Lembrem que Babilônia é uma terra estrangeira em que invocavam-se vários deuses. Mas o comportamento que eles demonstraram na Babilônia é um comportamento que veio do resultante da verdadeira educação. Os pais de Daniel eram tementes a Deus. Ensinaram os seus filhos a temerem a Deus, a desenvolverem um caráter assimétrico a de Jesus. Razão pela qual, ao nascer um filho hebreu, até o nome que era apelidado deveria representar o caráter que os pais querem ver neste filho. Então, os nomes que eles tinham, que os pais apelidaram a eles desde a infância, carregavam características que eles deveriam mais tarde representar. Vejam que antes mesmo de o rei trazer este grande desafio para eles, a questão alimentar, intentou mudar o quê? Os nomes. Porque ao alterar os nomes, tinha por intenção que esses pudessem agir como e de acordo com a cultura dos caldeus. Então, aqui neste verso, nós lemos Daniel 1, verso 8. Mostra que Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Partimos do pressuposto que eles já sabiam que haviam alimentos que poderiam contaminar. Então, eles já haviam estudado as Santas Escrituras do Velho Testamento, que fazia uma distinção clara de alimentos impuros e alimentos puros. Mas, ademais, Daniel tinha 15 anos. Quando foi levado à Babilônia justamente com os seus convivas, com os seus amigos, irmãos. Mas veja, independentemente da idade, ele foi ter com o chefe dos eunucos. Poderia justificar usando as circunstâncias. Poderá justificar, mas mesmo assim, mostramos que, independentemente da idade, quando a verdadeira educação é impressa no caráter das crianças, elas crescem, moldam, de tal maneira que ao entrar em contato com o mundo não lhes influencia. Hoje, somos chamados a agir como Daniel e seus companheiros. A questão da temperança desempenha um papel fundamental para as nossas escolhas e mantermos firme naquilo que é reto, sem desobedecer os princípios divinos. Muito bem. Bom, eu gosto de ler este versículo, não é? De Lucas capítulo 2, versículos 52, que diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Conforme o irmão Oscar estava a falar aqui, que a educação dos pais é muito importante para moldar o caráter dos filhos. E não só, os pais devem ser um exemplo dos filhos, neste caso. Quando os filhos olham para os pais, eles devem se espelhar neles. E os pais representam a Deus aonde? Aqui na Terra. Exato. Foi basicamente o que aconteceu com Daniel e seus amigos. E olha que cada um deles foi provado segundo as circunstâncias em que foram inseridos. Por exemplo, quando nós vamos para o Daniel, neste caso, e seus amigos, primeiro eles tiveram a prova de não se contaminar com as iguarias do rei. Mas depois, a posterior, encontramos que os seus 3 amigos foram submetidos a uma outra provação. Aonde? Lá, na fornalha. Exato. E depois disso, encontramos que Daniel, lá no capítulo 6, ele foi provado, sozinho. Aonde? Lá na cova dos leões. Exato. Então, olha, a fidelidade de Daniel mostra-nos também que hoje em dia nós temos que ser o quê? Fiéis, independentemente das circunstâncias, porque eles eram jovens, fora de casa, facilmente eles podiam se perder, mas eles em nenhum momento tiveram que negociar a fé que eles tiveram lá em Jerusalém. Ademais, a oração tempo dia. Daniel, ele orava quantas vezes? 3 vezes ao dia. Exato. E as janelas não estavam abertas e a oração dele entra em Jerusalém. Por quê? Porque ele sabia que em outra direção podia orar a outro Deus, não é diferente do Deus de Israel. Porque ele também tinha a esperança que os 70 anos iam passar. Tem que sempre se recordar e voltar para onde? E voltar para casa. Então, é isso que nós também temos que pensar hoje em dia. Que esta terra que nós vivemos é uma terra que passageira. Temos que pensar em voltar para onde? Para casa. Eu acho que é um princípio muito importante que precisamos ressaltar. É que o fato de Daniel e seus companheiros estarem na Babilônia, o coração deles estava em Jerusalém. Sim. E o momento em que Daniel orava não é uma escolha aleatória. Ele orava exatamente no tempo de sacrifício.
Essas 3 vezes em que Daniel orava, lembrava o que os pais haviam ensinado que acontecia onde? No templo em Jerusalém. Agora, se Daniel orava com os olhos fitos para Jerusalém, para aquele templo que Deus havia dito que deveria ser feito, hoje Cristo está no lugar santíssimo. Se nós orarmos, temos que estar com os olhos fitos e o desejo de olhar para onde? Para onde Cristo está, onde ele entrou a 22 de outubro de 1844, no verdadeiro santuário, não feito por mãos humanas. Isso significa que o nosso coração estará ali onde Cristo está. Assim foi o exemplo de Daniel. Quando eu enfatizava a questão da verdadeira educação, eu quero ler um texto no livro Spalding McGann, na página 120. Ellen White diz: se não entendermos a verdadeira educação, não entraremos no reino dos céus. Ela diz assim: agora como nunca antes, precisamos entender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em entender isto, nunca teremos lugar no reino de Deus. Agora, Daniel não saiu apenas com os 3 amigos para Babilônia. Eram vários. Foram levados cativos no reinado do rei Joaquim, quando Nabucodonosor foi sitiar. Mas vejam que, na grande prova que eles foram submetidos, só os 3 companheiros de Daniel que resolveram também não se contaminar com as iguarias, eles permaneceram firmes. O que nós podemos aprender com isto? Na crise que se espera, na crise que virá, a crise do decreto dominical, encontramos aqui lições fundamentais para o tempo do fim. Aqueles que se manterem firmes quanto à questão da reforma, poderão não trair o seu Senhor. Porque nós vemos que muitos dos convivas de Daniel traíram. Quando ouviram toda sorte de música e ouviram o apelo que ao ouvir esta música devessem então adorar aquela imagem, eles cederam, ajoelharam-se, violando diretamente o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Isso nos leva para Tiago 2,10. Todo aquele que guardar toda a lei, tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Este elemento aqui chamou a atenção bastante àqueles jovens. Não deveriam em nenhum momento decepcionar o Deus que eles conheceram, o Deus que seus pais lhe apresentaram, mesmo que perdessem a vida. Estavam dispostos a permanecer firme, cumprindo os mandamentos. Este é um grande desafio para nós hoje. É interessante que quando nós olhamos para o que aconteceu a seguir, nos mostra que a fidelidade tem um preço. O inimigo se ira com aqueles que decidem manter-se fiéis ao nosso Deus. Quando nós olhamos depois do Império de Babilônia cair, entrou o Império de Médio e Pérsia. No Império de Babilônia, nós vimos que os 3 hebreus foram lançados na fornalha. Mas porque mantiveram-se fiéis a Deus, Deus os livrou da fornalha ardente. Então, quando nós avançamos no Império Médio Persa, vamos para o capítulo 6 do livro de Daniel. Tem uma coisa muito interessante que nós vamos encontrar aqui, que mostra claramente que todos aqueles que decidem manter-se fiéis a Deus, há um preço a pagar. Satanás luta contra essas pessoas. Em Daniel capítulo 6, podemos ler o versículo 4 e o versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Então, os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Versos 5. Então disseram estes homens: nós não encontramos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Eu acho muito interessante quando nós analisamos esses 2 textos. Procuraram falhas em Daniel, não encontraram nenhuma falha, mas por quê? Porque ele era fiel. Mas eles dizem que a única maneira de encontrar uma falha em Daniel é fazer com que Daniel transgrida a lei do seu próprio Deus. Porque a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei de Deus. Então, de todas as coisas que os homens podiam procurar para manchar a reputação de Daniel, não foi possível. Mas eles disseram que nós temos que fazer com que Daniel tenha que transgredir a lei do seu próprio Deus. Nós vimos que houve um decreto que ia contra aquilo que era o princípio de Daniel, aquilo que era o hábito de Daniel, que era uma vida de oração. Que durante 30 dias não devia
se fazer nenhuma oração a não ser para o rei. Mas Daniel preferiu fazer o quê? Obedecer aquilo que é a vontade do seu Deus, aquilo que era o seu estilo de vida com o seu Deus, que era uma vida de oração. Não sei se os irmãos gostariam de dizer alguma coisa no que diz respeito a este exemplo que nós encontramos, que a fidelidade tem um preço. Quando nós olhamos essas acusações, que no futuro, como é que nós podemos aplicar com o evento que virá no futuro contra o povo de Deus? Bom, eu gostaria de caracterizar Daniel aqui no capítulo 6 do livro de Daniel e também no capítulo 2. Primeiramente, encontramos que Daniel ele era disciplinado, não é? E ele também tinha a disciplina como proteção. Ele em nenhum momento mudou a sua conduta, pese embora ele soubesse que de alguma forma ia ser o quê? Ia ser perseguido. Mas em nenhum momento ele mudou. E não só, encontramos a fidelidade pública. Ele às vezes não orava em segredo, não é? Ele orava em público. Mas encontramos Jesus que já dizer o seguinte: se vocês me negarem o quê? Em público, eu também vos negarei diante de quê? Do meu Pai. Hoje encontramos muitos a não pregar o Evangelho de Deus, por pensar o que as pessoas vão dizer ao meu respeito. E outro aspecto aqui é sobre o domínio sobre o tempo e o poder, porque nós sabemos que Daniel ele teve mais prerrogativas de respeito àquilo que Deus lhe deu, não é? Um exemplo disso, encontramos que Daniel ele era revelador de quê? De mistérios. E não só, nós encontramos Daniel que ele sempre tinha uma gratidão pessoal. Não é? Tudo que ele fazia, ele sabia que não era dele. Ele vinha de quem? Do próprio Deus. Então, aqui encontramos Daniel a se preparar para o quê? Para a crise vindoura, não é? Que nós sabemos que decretos são coisas contrárias ao quê? À lei, tal como aconteceu no decreto tanto de Daniel, não é? De respeito ao capítulo 6, em que o rei, não é? Dario, neste caso, teve que promulgar um decreto. Então, aquele decreto era contrário à lei de Deus. Mas em nenhum momento, Daniel, ele teve que fazer o quê? Ele teve que contrariar aquilo que ele aprendeu com os seus pais sobre a lei de Deus. Nós sabemos que a lei de Deus continua sendo eterna, não é? Deve ser guardada nos dias de hoje. E a oração como o quê? Como um relacionamento. Às vezes, quando nós ficamos fracos na fé, é importante que nós oremos, não é? É momentos que nós, às vezes, não podemos entregar todas as nossas súplicas a Deus. No livro de Romanos fala-se de quê? De gemidos inexprimíveis, em que é a ação do Espírito Santo, não é, que vai levar as nossas súplicas perante ao Pai. Então, quero acreditar que Daniel também teve umas situações dessas. Eu quero ir direto à questão que o irmão Cipriano coloca, nós olharmos numa vertente. Espero que os irmãos compreendam o que nós queremos aqui explicar. Vejam que a preocupação que existia no reinado de Dario, no período em que Daniel aqui é tentado pelos seus conselheiros que andavam dentro do palácio do rei, eles estavam preocupados em uma união na falsidade. E os modos viventes de Daniel eram uma reprovação contínua àqueles outros conselheiros que faziam parte do reinado. O que eles queriam com aquela falsa união com Daniel? Tramar a vida de Daniel. Não encontraram ocasião. Então vamos procurar um erro na lei. Toda a Babilônia conhecia o Deus de Daniel e reconhecia. Porque a história do passado, com a conversão de Nabucodonosor, toda a Babilônia passou a reconhecer que não há outro Deus igual senão o Deus de Daniel. Então, nesta cena, o que vai acontecer? Temos que olhar a aplicação para o tempo do fim. Quando as igrejas protestantes apóstatas unirem-se ao Estado para trazer uma falsa união, procurarão encontrar erros naqueles que guardam a lei de Deus. Sim. Não encontrando esses erros concernente à observância da lei, o que vai vir aqui? Um decreto dominical. Então, buscando um dia comum de adoração, os adventistas do sétimo dia não estarão nesses encontros ecumênicos. Então dirão, estes de facto não se unem conosco, aqui está a evidência. Quando nós dizemos devemos encontrar para tal culto, para tal ação, para mitigar as calamidades que caem em terra e mar, eles não se unem conosco. Por quê? Porque a palavra de Deus diz claramente, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, enquanto os adventistas guardarem o dia de sábado, o protestantismo apóstata que se uniu ao Estado vai encontrar motivos então para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus.
Então, aquele decreto foi ali determinado que durante um período de tempo, ninguém deveria orar senão ao rei Dario. Viram Daniel orando. Daniel não chegou a fechar as suas janelas. Ele continuou fazendo a sua adoração comumente fazia. Então, olharam para aquilo como uma oportunidade. Queridos irmãos, Satanás nunca vai lograr resultados positivos se nós estivermos ligados a Deus. As consequências, elas podem vir, porque ele foi levado de facto à cova dos leões, mas Deus teve misericórdia dele de tal maneira que o livrou. Mas algo aconteceu, o rei não apanhou sono, porque o rei sabia que Daniel é fiel ao seu Deus. E o próprio rei reconhecia que não há outro Deus que pode fazer prosperar a Babilônia, senão o Deus de Daniel. Então ele percebeu que aqueles que de facto tramaram aquilo ali, não fizeram por boas intenções. Em outras palavras, quando os protestantes se unirem para perseguir o povo de Deus, nem todos farão essa perseguição, não cientes do que estão a fazer, está errado. Mas imbuídos pela raiva, imbuídos pelo espírito de Satanás, eles perseguirão essas pessoas. Infelizmente, encontrar-se-ão perdidos. Hoje é uma oportunidade muito importante. Nós compreendemos toda esta lição, vermos que não está longe o tempo em que aquilo que aconteceu aonde? Na Babilônia, repetir-se-á. Por isso, o exemplo de Daniel e seus companheiros é muito importante. Só para terminar, irmão Cipriano, a respeito dessa questão, veja que os jovens hebreus, amigos de Daniel, quando são levados para a fornalha ardente, pairava em sua mente a profecia de Isaías. Quando passares pelos mares, eles não vos submergirão. Mas quando passares pelo fogo, o fogo não vos queimará. Eles conheciam a história da libertação do povo de Israel e que Deus abriu o mar e eles passaram ao seco. E eles disseram ao rei, se for da vontade de Deus, morrermos lá na fornalha, não há nenhum problema. Mas se for da vontade de Deus nos livrar, amém, que assim seja. Mas nós não iremos ajoelhar perante a estátua que o rei Nabucodonosor ergueu. Esta fé não é uma fé que vem de um dia para o outro. Tem a ver com a santificação diária. Tem a ver com o desejo de conhecer a Deus constantemente. E até nas pequeninas coisas, continuar firme para que nas grandes tentações, nas grandes provas, o Espírito Santo consiga nos habilitar a permanecer em pé. Por quê? Porque eles conheciam as profecias, por exemplo, de Isaías. Pessoas que eram tementes a Deus, mas foram mortas. Mas eles disseram, se é para passar pela mesma experiência, bem-aventurados que desde agora morem no Senhor e as suas obras os acompanham. Então, nós temos muitos exemplos bíblicos para nunca vacilarmos e não termos nossos nomes registrados no céu como traidores, mediante a verdade que nós conhecemos. Quando olhamos para a vida de Daniel, a conclusão que chegamos é que Daniel tinha uma vida de oração prática. Ele juntava a oração com a prática, porque é isso que pode nos distinguir várias vezes. E por que Deus respondia às orações de Daniel? É simples, em Provérbios capítulo 28, versículo 9, diz que até a oração de quem se desvia de ouvir a lei é detestável. O que significa que se Deus atendia ou respondia às orações de Daniel, é porque Daniel era fiel à lei de Deus. Então, hoje somos chamados também a sermos fiéis à lei de Deus, de tal forma que as nossas orações sejam orações que Deus possa se agradar delas, ouvir e responder às nossas orações. Mas falando de oração, qual deve ser a nossa postura? Qual é a postura correta de orar? Alguns dizem que não, precisamos ficar de pé, outros dizem que precisamos ajoelhar, outros dizem que mesmo deitado podemos invocar a presença de Deus. Será que existe uma postura correta de nos dirigirmos ao nosso Deus através da oração? Bom, eu diria que existe aquilo que nós chamamos de uma postura ideal, não é? Que nós devemos nos dirigir ao nosso Deus. Por exemplo, quando nós nos ajoelhamos, não é? Oramos, e simboliza o quê? Reverência e humildade perante ao nosso Deus. Tal como Jesus Cristo, ele fazia. Quando ele ia para onde? Ia para Getsemane, não é? Ou Getsemane. E ele dobrava os joelhos e orava perante ao quê? Perante ao Pai. Então, e os próprios discípulos, eles oravam aquilo, não é? Porque antigamente a oração, assim como nos dias de hoje, tinha muito significado e simbolismo, não é? Porque eles já tinham aprendido as orações dos fariseus. Então pensavam que Jesus também fazia o quê? As mesmas orações. Mas quando eles
viram a Jesus Cristo orando diferentemente daquilo que os fariseus oravam, eles perguntaram a Jesus: Jesus, ensina-nos o quê? A orar. Qual é a melhor forma de nós orarmos? Agora, também existe aquilo que eu diria, de acordo com a situação em que nós nos encontramos, não é? Nós podemos orar de pé, não é? Podemos orar deitados, não é? Assim como estou na cama, estou a dormir, não é? Então estou sendo, por exemplo, molestado pelo Satanás, não é? Então eu posso orar, não é? Deitado, não porque Deus não atende essas orações, Ele atende, não é? Mesmo que eu esteja num transporte público, eu posso fazer o quê? Eu posso orar, não é? Porque as tentações são várias, não é? Onde eu me encontro, quando eu estou submetido a uma tentação, o que eu tenho que fazer? Tenho que orar, perante quem? Perante a Deus. Em pé também, não é? Deus aceita, não é? As nossas orações, mas é importante que nós saibamos que quando está de reverência e humildade perante a Deus, nós podemos fazer o quê? Ajoelhar, não é? Para o melhor, não é? Nos humilharmos perante a Deus. Essa questão de postura para a oração, existe muita coisa que nós podemos dizer, de facto. Existe a posição, poderíamos dizer que padronizou-se, que é o ideal, que é de joelhos nos dirigimos ao nosso Deus. Isso é o ideal. Mas se nós estamos a dizer uma vida de oração, que elas estamos a estudar, nós devemos estar constantemente em oração. O que significa que, mediante o contexto e a circunstância que nós tivermos, temos que estar sempre em reflexão e comunicando com o nosso Deus. Então pode ser uma oração silenciosa enquanto caminhamos. Pode ser uma oração silenciosa enquanto estamos assentados no transporte público, por exemplo. Mas existem momentos específicos de oração em que nós estamos no nosso aposento, conforme a Bíblia diz: se quiseres orar ao vosso Pai, entre no seu quarto e fala ao seu Deus que te ouve em silêncio. Então ali nós podemos ajoelhar no altar, falarmos com o nosso Deus do coração aberto, uma voz natural, porque Deus nos ouve. Diferentemente dos fariseus que oram nas praças, se exaltam para que possam ser vistos. Então existem de facto posturas que não são adequadas para um cristão. Mas agora, nesta cena, é um desafio que eu gostaria de fazer aos irmãos, mesmo os que me acompanham. Jesus Cristo é o nosso modelo. Comumente, as pessoas entendem que a oração é feita de joelhos, com o rosto inclinado ou até a testa a tocar o chão. Esta forma de orar era feita por servos em homenagem aos seus senhores. Uma humilhação total a um ser igual a si, mas que está numa condição social um bocadinho elevada. Então as pessoas ajoelhavam e até tocavam a sua testa para o chão. Mas para um Deus de amor que nos fez segundo a sua imagem e semelhança, será que Ele mesmo poderia requerer das suas criaturas tal humilhação desta natureza? O que nós vamos ver? Temos que olhar para Jesus Cristo como nosso modelo. O exemplo de João, capítulo 11, os versos 41, 42, nós encontramos aqui a ressurreição de Lázaro. Vemos Jesus Cristo, após a realização deste grande milagre, Ele agradece ao Pai. Vejam o que diz aqui, versos 41. Assim diz a palavra do Senhor: então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isto, para que possam crer que tu me enviaste. Como é que Cristo estava orando depois da realização daquele milagre? Com os olhos fitos no céu. Em várias passagens nós vamos encontrar Jesus Cristo orando com os olhos para cima. A serva do Senhor diz que esta poderia ser uma forma ideal de orar para o nosso Deus. Voltamos para Daniel. Daniel orava olhando para onde? Para Jerusalém, onde encontrava-se o templo. A pergunta que nós fazemos agora: o santuário onde Deus entrou para ministrar a favor de nós, fazendo a obra de expiação, onde é que se encontra? No lugar santíssimo, no céu. Então, é lógico que também ao orarmos, podemos orar com os olhos fitos para o céu, de onde virá o nosso socorro. Mas outro texto que eu quero que os irmãos, juntamente podemos ler aqui, Lucas capítulo 21, verso 28. O irmão Rogério pode ler esse texto para nós? Lucas capítulo 21, verso 28. Diz o seguinte: quando começarem a acontecer estas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Neste contexto escatológico, refere-se após o decreto de morte. Quando o povo fiel de Deus ser perseguido,
constantemente buscarão a Deus em oração. Porque vejam, antes mesmo desse evento, diz que o santuário encheu-se de fumaça. Quando Cristo vai terminar a obra de expiação, o santuário enche-se de fumaça. Por que enche-se de fumaça? É a oração dos santos que sobem ao céu. Diz que quando virdes essas coisas acontecer, olhai para cima. Não significa parar em silêncio na rua, enquanto somos perseguidos, a olhar assim as coisas acontecer. Não. E olhar para cima significa estar constantemente em oração, de onde vem o nosso socorro. Vamos terminar lendo um texto, por exemplo, em Salmos 121, versos 1. Salmos 121, verso 1, diz o seguinte: Elevo meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro. Verso 2: Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ao orarmos, podemos adotar a postura de Jesus Cristo. Olhar para o alto, de onde virá o nosso socorro. O exemplo de Isaías é que quando foi tocado os seus lábios, dizia que ele tem lábios impuros, não pode contemplar a Deus, mas quando foi enviado ali um anjo com uma brasa e tocou os seus lábios, ele disse: eis-me aqui, envia-me. Ele agora achava-se digno de anunciar as boas novas da salvação. Então, se nós temos certeza de que Deus está conosco, Ele ouve as nossas orações, Ele de facto nos conduz, nós podemos também ter ousadia, de acordo com o que Paulo disse, entrar no santuário pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo sangue de Jesus. Então, se Cristo está no lugar santíssimo, nós podemos orar pedindo o socorro que vem do alto, com os olhos para cima. Eu me lembro das experiências de Ellen White, quando ela recebia as suas visões, ela abria os olhos, erguia os seus olhos para cima, para contemplar. Deus lhe mostrava muitas cenas. Isso nós podemos encontrar na vida de muitos profetas. Então, nós podemos adotar essa postura de oração, de joelhos, sim, em humildade, sim, mas buscarmos olhar, contemplar o nosso Deus que está nos céus e nós pedirmos o socorro no tempo presente. É interessante que quando traz o exemplo de Ellen White, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirmos o livro de Esdras, capítulo 9, para vermos o exemplo de Ellen White que o irmão Oscar acaba de dar aqui. Vamos ver na vida de Esdras. Esdras, capítulo 9, vamos ler o versículo 5. Diz o seguinte: Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus. Então, nós vimos aqui o Esdras de joelhos, com as mãos estendidas, e provavelmente com os olhos fitos no céu. Então, é um exemplo daquilo que é a postura que nós podemos e devemos tomar nos nossos dias. Lembrar que a todos aqueles que não têm nenhuma deficiência, dependendo do contexto, é aconselhável ajoelharmos quando nós estamos para fazer a oração. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Romanos, capítulo 14, Romanos, capítulo 14, versículo 11, em casa podem depois ler o Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11, Romanos, capítulo 14, versículo 11, o que diz? Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Nós vimos aí, mais uma vez, que todo joelho deverá se dobrar diante do nosso Deus, e toda língua confessará. O exemplo dos apóstolos, quando lemos o livro de Atos, capítulo 20, versículo 36, Paulo, quando esteve em Éfeso, falando, advertindo que depois da partida dele viriam lobos e tudo mais, ele terminou mostrando uma postura ideal para nós de oração. No versículo 36, diz que depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. Então, a postura mais ideal que nós devemos tomar como filhos de Deus é de nos ajoelhar e orarmos. Mas hoje em dia, nós vemos os falsos profetas que existem por aí, quando eles fazem oração em favor dos seus fiéis, qual tem sido a postura dos seus fiéis? É que eles se ajoelham diante desses homens e eles ficam em pé. Mas aqui diz que Paulo ajoelhou-se juntamente com os outros para orar. Então, como é que nós podemos olhar para esse tipo de atitude? Em que um homem ajoelha-se para um outro homem para que ele possa abençoá-lo, para que possa orar e interceder diante de Deus, diante desse homem. Será que é uma postura correta? Correta não é. E aqui cumpre-se aquilo que a palavra de Deus diz, né?
muitos quererão usar o lugar de Cristo. Porque só a Jesus Cristo nós podemos orar, só a Jesus Cristo devemos reverenciar, só a Jesus Cristo devemos nos ajoelhar. Vejam que até o apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 19, quando o anjo aparece, ele queria também ajoelhar-se perante o anjo. O anjo disse, não faças tal, só conserva o teu e dos teus irmãos, adora somente a Deus. Então, quando um homem aceita ser adorado, significa ele deseja ser igual a quem? A Deus. Então, o espírito de Satanás está sobre este homem, que muitos possam perceber o que a Bíblia diz, razão pela qual o Evangelho diz claramente, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, há muitos que precisam ser libertos pela verdade. Mas antes mesmo de eu passar a palavra aqui, eu queria voltar ao último exemplo de Jesus Cristo quanto à postura de oração, porque a última oração que Jesus Cristo fez foi mesmo no Getsemane. A última oração de Jesus. O livro de João, capítulo 17, assim nos diz a partir do verso 1. Estas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Esta é uma oração que ele estava fazendo, com os olhos fitos, olhando, Pai, é chegada a hora. Significa nós estivermos em momentos tanto de felicidade, tanto de tristeza, podemos adotar uma postura igual à de Cristo Jesus. Muito bem. Orarmos com os olhos fitos para o alto. Exato. Partindo daí, nessa oração sacerdotal de Jesus Cristo, ele disse no capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo 9, versículos 40, não é? Nós encontramos o Estevão, não é? Que ele estava demonstrando o perdão aos seus transgressores, não é? Quero acreditar que ele estava de quê? Estava de joelhos, estava sendo apedrejado. Ele orava, porque também o Paulo estava onde? Estava ali, não é? A apedrejar o Estevão. Nós encontramos também o próprio Pedro a dizer as seguintes palavras, Tabita, levante-se, não é? Olha a oração poderosa que os discípulos tiveram que fazer. E não só encontramos o Pedro também a dizer o seguinte, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Depois de ter recebido umas chicotadas dos príncipes ou dos fariseus, ele teve que dizer essas palavras. E depois encontramos o próprio Paulo, não é? Que através da intimidade que ele tinha com seu Deus, no livro de Atos, capítulo 19, versículos 11, diz as seguintes palavras e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Amém. Aqui olhamos a intimidade que esses apóstolos tinham com quê? Com Deus. Até o Pedro teve que ressuscitar o morto. Eu não sei quantas vezes também o Paulo teve que curar os enfermos e também ressuscitar o quê? Os mortos. E hoje em dia, será que Deus não faz esses milagres? Faz. Mas o que Deus requer de nós? Que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Que nós tenhamos uma vida de oração para que Ele possa operar milagres na nossa vida. Então, querido irmão que nos acompanha, o apelo é que nós possamos adotar a postura que é nos revelado aqui na Palavra de Deus como uma postura ideal quando nós fazemos oração. Se calhar um elemento que pode ser novidade é a questão de abrirmos os olhos, mas está aqui na Bíblia, é bíblico, não é? Agora, o que nós precisamos tomar atenção sobre essa questão é que devemos olhar para o local onde nós estamos. Se for um local onde, abrindo os olhos, haverá muitas distrações, convém que fechemos os olhos para fazer a oração. Agora, se for um lugar onde há condições para não haver distrações, podemos sim fazer a nossa oração com os olhos fitos no céu, onde está o nosso Deus. Isso é importante porque alguns podem compreender mal e acharmos que, com base no que estamos estudando aqui, então as igrejas tornarem-se totalmente pentecostalistas, em que as pessoas estão orando e esse vai orar para lá, com as mãos levantadas para aqui. Não, não é isso que estamos dizendo. Se formos a ver a experiência desses homens, eles estavam falando com Deus, de forma particular. Por isso a oração em público é totalmente diferente de uma oração de forma individual.
O Espírito de Profecia aconselha que numa congregação a oração seja curta e breve. Ok? Mas nós podemos acabar horas e horas conversando com o nosso Pai que está nos céus, abrindo o nosso coração. Conforme vimos na lição anterior, o estudo da palavra de Deus não está distanciado também da oração. Ou seja, há sempre oração, há sempre estudo da palavra de Deus, essas duas coisas devem andar juntas. Então, se nós estamos criando um relacionamento com o nosso Deus, nós desenvolvemos uma conversa, podemos acabar horas e horas conversando com o nosso Deus, desde o momento que a gente adote uma postura que Ele mesmo reconhece, de humildade, de joelhos, e abrimos nosso coração a Deus. Este é o ponto principal. Mas os exemplos que nós vimos é que Jesus Cristo orava sempre com o rosto virado para cima, com os olhos contemplando o céu, de onde virá o socorro. Então, quando nós avançamos, que lições nós podemos extrair da vida de oração no exemplo do Enoque? Quando nós olhamos para esse homem chamado Enoque. Exato. Enoque é aquele que ele andou com Deus, não é? Quando nós vamos para o capítulo 5, não é? Do livro de Gênesis, capítulo 22 a capítulo 24, nós encontramos que Deus o tomou para si. Nós temos que perceber por que esse Enoque ele andou com Deus. Primeiro ele teve um filho chamado Matusalém. Depois do nascimento do seu filho, Enoque ele teve que ver a bondade, não é, daquela criança, o amor, a ternura daquela criança, e ele se comoveu. Exato. Não porque ele antigamente não demonstrava uma predisposição de adorar a Deus, não. Sempre Enoque ele tinha uma predisposição de quê? De adorar a Deus. Mas com o nascimento do seu filho Matusalém, ele começou continuamente a andar com quem? Com Deus. E não só. Quais são as lições também que nós podemos aprender da história de Enoque? Na verdade, Enoque, ele aprendera com quê? Com Adão, a triste, não é, narrativa da queda, não é? Nós sabemos que a informação da queda passava de geração em geração. O jardim do Éden estava ali, não é? Todos eles contemplavam o jardim do Éden. E os dois querubins estavam ali a guarnecer o quê? O jardim do Éden. E tudo isso eles o quê? Contemplavam, não é? Mas nós percebemos que Adão ele viveu angustiado, triste, por causa da situação que ele se encontrava. E não só, nós encontramos também a alegria dos outros que presenciaram a partida de quem? De Enoque. Porque perceberam que, na verdade, Deus, ele voltará para levar todos nós. Exato. Serviu de exemplo para todos os antediluvianos, quando o Enoque partiu para onde? Para os céus. E, na verdade, nós também podemos ter essa prerrogativa ou esta experiência que o Enoque teve com Deus. Enoque, ele foi o sétimo, depois de Adão. Aqui temos uma linhagem pura, posso assim dizer, entre aspas, em contraste com a linhagem, o sétimo, linhagem cainita neste caso, que é a linhagem, o sétimo, depois de quê? De Caim. Não é quem nasce? Foi Lameque. Esse Lameque que foi o quê? Que foi polígamo, não é? Que também foi um homicida. Ele foi o segundo homicida depois do Caim. Então, é a descendência de Caim que foi uma descendência o quê? Perversa, até o ponto de Deus ter que destruir, não é, os antediluvianos. Agora, o que nós temos que tomar como exemplo dessa fidelidade de Enoque? Andar com Deus. A vida de oração é muito importante para nós nos dias de hoje. Conforme diz o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Agora, irmão Oscar, nessa cena de trazer as lições que podemos aprender sobre a vida de oração do Enoque, eu gostaria que pudesse também fazer um paralelismo com o tempo do fim, olhando para a questão do local onde o Enoque decidiu colocar a sua moradia. Exatamente. E o trabalho missionário que ele fazia. Isso aí dentro dessa questão de oração, porque há quem pode olhar para Enoque como um ermita. Será que o Enoque era um ermita? Ao tentarmos seguir o exemplo dele, nós seremos considerados ermitas no nosso tempo? Exato, claramente que não. Veja que o Enoque, apesar de ser o sétimo depois de Adão, foi o primeiro profeta do Altíssimo. Ou seja, apesar do Enoque ser o sétimo dentro daquilo que eram as gerações, chama de dizer que ele foi considerado o primeiro profeta da humanidade.
Então, o andar com Deus na vida de Enoque significava urgência. E eu, quando vejo a experiência de Enoque, viver sempre o versículo, aqui está a paciência dos santos. Porque Enoque era um indivíduo que mantinha uma paciência tal, porque foi o primeiro, nesses termos, de forma prática, a pregar sobre a segunda vinda de Jesus, vindo Jesus Cristo em glória. Então, ele tinha uma urgência na sua vida para que as coisas que ele ouviu e verificou sobre a destruição da entrada do pecado, ele queria uma restauração no seu próprio tempo. 300 anos a andar com Deus significa muita paciência e muita perseverança. Mas o que obrou e conduziu essa perseverança? Ele andou nos ditames de Deus. Assim como Deus havia estabelecido os nossos primeiros pais num paraíso, no jardim, no campo, mesmo depois do pecado, Enoque continuou com o plano de Deus de estabelecer a sua moradia onde? No campo. Mas não para ser um eremita. Mas atenção aí, esta palavra eremita, ela não se encontra na palavra de Deus. Mas o conceito de ser eremita é alguém que se dedica e se separa das coisas triviais do mundo para então buscar uma experiência com Deus e de seguida partir para chamar as pessoas do pecado para a luz. Assim foi a vida de Enoque. Isolando-se e vivendo em lugares solitários, buscava uma reflexão de quem é Deus. E ao olhar a natureza, que é a sala de Deus, para nós aprendermos, Deus se comunicava com Enoque. Ele andava com Deus, porque ele buscava lições importantes da própria natureza. Mas não terminava no campo, Enoque. Ele então saía para vir advertir os seus irmãos que estavam em apostasia. E então ia ter encontro com o seu Deus. O que significa? A vida de Enoque foi demonstrada anos posteriores. Assim como foi João Batista. João Batista não era um eremita, mas para cumprir a sua missão, Deus levou João Batista para o deserto. A forma de vestir João Batista também era uma reprovação, os modos de vestimenta dos sacerdotes da altura. A forma da alimentação, idem. Vejam, João Batista era vegetariano. Se forem a ver, Enoque também era vegetariano. Matusalém foi quem mais viveu. Mas com quem aprendeu Matusalém a questão da alimentação? Do Enoque. Com Enoque, que era seu pai. Então, nós encontramos aqui hoje, no tempo do fim, que o exemplo que os nossos pais nos deixaram, temos que seguir. Estabelecer postos avançados para a pregação do Evangelho. Então, nós temos que sair da cidade para o campo, não para sermos eremitas, mas para ali nos consagrarmos a Deus para a pregação do Evangelho. Há uma pergunta que a serva do Senhor faz no livro Eventos Finais. Não serão advertidas as cidades? Ela diz que serão advertidas. Assim como Enoque o fez, que habitava onde? No campo, mas visitava as cidades para ali apresentar a palavra de Deus e ia ter encontro. Então, hoje, somos chamados a olharmos para este primeiro profeta do Altíssimo, o Enoque. Andou com Deus, e aqueles que andam com Deus serão entronizados para viver com Deus e nunca mais se separar. O exemplo de Enoque foi um exemplo perfeito de alguém que viu os estragos do pecado e não amou mais este mundo, mas anseiou em seu próprio tempo, na sua geração, ver Jesus Cristo vindo com poder e grande glória. São lições muito importantes, mas nós hoje somos indolentes, deixamos o mundo nos influenciar. Essa questão de andar com Deus é muito profunda. A Bíblia, quando diz que Enoque andou com Deus, queridos irmãos, não é uma tarefa muito simples e medíocre para nós analisarmos. É um assunto muito profundo. Andar com Deus significa, em cada instante, pensar e agir em conformidade com a lei de Deus. Porque vejam que o grande conflito desenrola-se aonde? Na nossa mente. Então, que mentalidade tinha Enoque? De tal maneira até para dar saudades a Deus. E Deus o levar. Não, vem ficar comigo. Então, ele mesmo andou com Deus. Nós precisamos aprender e também desejar andar com Deus. Gostaria que abríssemos o livro de Amós, capítulo 3, no versículo 3. Há uma questão muito interessante que, quando olho para aquilo que foi o exemplo de Enoque, consigo achar a resposta nessa questão que é feita aqui em Amós capítulo 3, versículo 3. Por acaso andarão duas pessoas juntas se não estiverem de acordo? Então nós sabemos claramente que não é possível. Para que as pessoas andem juntas, deve haver um acordo, ou seja, deve haver um entendimento. Enoque andou com Deus porque ele tinha uma comunhão constante com seu Deus. Ele conhecia seu Deus. E veja que quando as pessoas falam
de Deus, não revelar os seus segredos a todos. Isso é claro. Se Deus não é seu amigo, Ele não tem como te revelar os seus segredos. Deus revela os seus segredos a todos aqueles que desejam ser seus amigos. Aqueles que querem ser seus amigos, as pessoas para ser amigos, leva tempo a se conhecer. Ou seja, se nós desejamos ser considerados amigos de Deus, tal como Enoque foi um amigo de Deus, precisamos desenvolver uma comunhão constante com o nosso Deus, para que haja espaço de conhecermos esse Deus e sabermos que Ele é fiel e que Ele vai poder cumprir com todas as suas promessas. Então, o maior exemplo de Enoque que nós podemos extrair é a sua constância em andar com seu Deus, a comunhão constante com Deus. E vejamos que no tempo de Enoque, o pecado estava a se multiplicar, mas ele não permitiu contaminar-se com o pecado. Por isso que nós vimos essa questão de termos que nos afastar do pecado. Porque as cidades, na verdade, são os viveiros dos vícios. Então, daí que Enoque teve que se afastar, ir para o campo, mas não foi lá para fugir ou se isolar do mundo. Ele descia para fazer o trabalho missionário. Mas nós vimos que o Enoque, sendo um homem consagrado, o seu trabalho teve sucesso, ao ponto de Deus lhe revelar. No tempo de Enoque, nós diríamos que ainda estávamos no primeiro milênio, porque ele é o sétimo depois do Adão. Deus lhe revelar sobre um evento que vai ocorrer após o fim dos 6.000 anos da história deste mundo. Estamos a dizer que Enoque teve acesso ao evento que ocorreu nos 4.000 anos da história deste mundo, a primeira vinda de Cristo, mas também teve acesso ao evento que todos nós que estamos aqui almejamos alcançar ou ver ou presenciar enquanto estamos em vida, que é esse evento que vai acontecer nesta última geração em que nós vivemos, que é a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus só pode revelar isso se nós andarmos de acordo com a sua vontade, assim como Enoque andou de acordo com a vontade de Deus. E podíamos olhar, porque nesse andar com Deus nós somos confiados almas, somos confiados pessoas que devemos liderar para o aprisco do Senhor. E podíamos olhar, por exemplo, a questão de Moisés. Moisés, líder consagrado. O que nós podemos extrair da consagração de Moisés como líder? Porque aqui nós estamos a falar de oração hoje. Não há consagração sem oração. Então, que exemplo nós podemos tirar da liderança de Moisés no que diz respeito à consagração? É importante isto, antes mesmo de passar a palavra ao irmão Rogério. Veja que há uma similaridade que nós podemos aplicar tanto de Moisés, bem como de Enoque, que estávamos a falar anteriormente. Moisés, ele é instruído para ser um líder, mas nos princípios egípcios. Ele é educado dentro da filosofia egípcia, para ser alguém de renome no Egito. Mas porque Deus tem planos corretos para Moisés, que é um tipo de Cristo, ele também vai viver uma vida como fosse um eremita, entre aspas. Ele sai da cidade, abandona o palácio do Egito e vai para o mato, vai para o deserto, onde ele é treinado e ensinado durante 40 anos, para desaprender tudo aquilo que ele havia aprendido lá no Egito, para ser um líder consagrado, porque de acordo com os ideais antes desse encontro com Deus, Moisés esperava agir de acordo com os seus intentos, de acordo com as suas instruções egípcias. Mas agora ele torna-se um líder consagrado de facto, quando o Espírito Santo é que lhe impulsiona a agir. Mas para isso ele teve que aprender no deserto. Ele teve que desaprender e aprender de acordo com Deus. Então tornou-se de facto um líder bem consagrado. O que significa hoje? Os líderes que desejam conduzir o rebanho, o aprisco de Deus, até a volta de Jesus Cristo, devem buscar em primeiro lugar a Deus. O eu deve ser deixado para trás, mas deixar o Espírito Santo influenciar, deixar o Espírito Santo trabalhar. E nós vemos isso na vida de Moisés. Muito bem. Por que Moisés foi um líder nato e consagrado? Primeiro, é a humildade e segundo, a sua mansidão. Encontramos essas duas características de Moisés. Podemos dar um exemplo de Moisés e também do Arão. O Arão é considerado como um líder
frouxo. Primeiro, porque ele permitiu com que o povo, juntamente com ele, fizesse um bezerro de ouro, não é? Porque aqui no capítulo 33 do livro de Êxodo, é depois, não é, do Arão ter feito aquele bezerro de ouro. E depois entra também a sua irmã, Miriam, não é? Eles, com ciúme da liderança de Moisés, Exato. o que Deus teve que fazer? Interviu, não é? Temos a Miriam, não é? Ter contraído a lepra, que foi um juízo de Deus por causa do ciúme. E depois, a posterior, encontramos o Arão também, por causa da sua desobediência, os seus filhos tiveram que perecer aonde? Lá no santuário. Olha, a influência de um líder frouxo perante os seus filhos, não é? Conforme eu disse, que na verdade os pais devem espelhar o melhor caráter para com quê? Para com os filhos. Não é? Os filhos devem olhar para os pais como modelo. Moisés, ele foi ensinado pelos seus pais nos primeiros anos de vida. Por essa razão, quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 24, diz que pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filha da filha do quê? Do faraó. Porque ele sabia, porque não era o quê? Não era um egípcio, mas sim era um hebreu. Ele foi ensinado, não é, pelos seus pais aonde? Lá onde ele vivia, em Gósen. Outro aspecto que eu gostaria aqui de realçar é sobre a posição de Moisés. Mesmo perante o ciúme de seus irmãos, não é? Moisés teve que interceder pelos mesmos. Ele, sabendo que tinha resolvido a sua vida com Deus, ele simplesmente podia deixar que os seus irmãos perecessem. Mas não, ele teve que orar pelos seus irmãos. Aqui encontramos Deus a responder à oração de Moisés. De que forma? Deus teve que curar a lepra da Miriam. Então, olha, por causa da intimidade que Moisés tinha para com Deus, Deus teve que olhar para a amizade que ele tinha com seu filho Moisés e interviu curando a Miriam. É assim como Deus age na nossa vida. Quando nós temos uma intimidade com Deus, Deus faz milagres. Há uma liderança que os homens desejam, mas há uma liderança que é imposta por Deus. Miriam e Arão desejaram uma liderança na sua forma de pensar. Por que Deus fala por intermédio deste? Não poderia ele também falar por nós? Esta era a questão que Miriam e Arão colocavam. Então, isso levou àquele ciúme deles e a desaprovação de Deus. Mas a Sagrada Senhora diz que hoje existem muitos Arões. Então, essa é uma preocupação muito importante para os nossos dias. Quando as lideranças preferem fazer as coisas para agradar a maioria ou para agradar aqueles que eles deveriam liderar, ao invés de ouvir as orientações de Deus, como eles devem proceder. Então, Arão é um exemplo de uma má liderança, mas temos aqui o exemplo de Moisés, um líder consagrado. Agora, há um paralelismo que eu gostaria de realçar aqui, já uma vez que falamos de Daniel ao longo desta lição. Daniel permanece firme a Deus longe de casa, na Babilônia. Jesus Cristo foi levado na sua infância para o Egito. É um exemplo também da Babilônia. Quando falamos de Babilônia, ressaltamos as nações que veemente negaram a Deus e os seus líderes recusaram andar nos caminhos de Deus. Temos a Babilônia e temos o Egito. Agora, Jesus Cristo é levado de novo para o Egito, mas mesmo assim não se influenciou com a cultura egípcia. Nós vemos com 12 anos Jesus Cristo a discutir com os principais sacerdotes para dizer que a verdadeira educação, a educação que Maria e José lhe passaram, estava linkada aos ensinos eternos. Vemos também Moisés levado para o Egito, ainda mesmo criança, mesmo assim não se deixou influenciar por aqueles ensinos. O que significa? Não estamos neste mundo, mas pertencemos a uma pátria melhor. Até que ponto estamos dispostos a permanecer firmes nesses ensinos, sem nunca nos desviarmos, sem nos influenciarmos por fato de estarmos aqui no mundo? Essa foi a oração de Jesus Cristo em João capítulo 17. Oro por eles. Pelo fato de estarem no mundo, eles não são deste mundo. Moisés foi odiado no Egito, assim como odiaram Jesus, porque não é deste mundo. Assim diz, a vós também vos odiarão, por não são deste mundo. Odiaram Daniel e seus companheiros, porque não eram da Babilônia. Então, será diferente hoje? Ao apresentar uma palavra de Deus, o mundo não vai nos amar, porque tem outro príncipe. Então, a liderança consagrada está em reconhecer quem é que está em primeiro lugar na nossa vida. Então, Moisés demonstrou isto
Por isso foi dito como um líder humilde. E nunca se achou um homem tão humilde como Moisés. Mas eu encontro que essa expressão é porque Moisés era um tipo de Cristo. Porque mesmo o povo cometendo tantas barbaridades, rejeitando a operação do Espírito Santo, a atitude de Moisés era contínua intercessão. Assim faz Jesus Cristo por nós. Neste exato momento está intercedendo por nós, para que nós abandonemos o pecado, para que terminada esta obra, Ele possa dizer, meu sangue, porque verdadeiramente Ele nos lavou e nos purificou de todo o pecado. Então Moisés intercedeu pelo povo, assim como Cristo intercede por nós. Por isso ele foi considerado um homem humilde, porque era um tipo de Cristo. Muito bom. Uma das lições que podemos extrair é vermos que Moisés era um homem que se preocupava com o rebanho que ele liderava. Não tendo feito nada de mal para o seu rebanho, ele não respondia o mal com o mal, mas sim demonstrava perdão, intercedendo para que Deus pudesse perdoar aos seus irmãos que o queriam fazer mal. Agora, qual é a lição que eu tiro aí? É que a consagração não depende da imposição das mãos. São muitos que foram impostos as mãos e são considerados homens consagrados, mas diante de Deus esses homens não estão consagrados. E são muitos que nunca foram impostos as mãos, mas estão consagrados diante de Deus. E quando nós olhamos para o Moisés e nos perguntarmos quem consagrou Moisés, porque nós sabemos que Moisés fugiu do Egito e foi para o deserto. O Jetro não chegou de impor as suas mãos sobre Moisés. Quem consagrou Moisés? Moisés recebeu seu chamado na sarça ardente. Foi consagrado pelo próprio Deus. Não que sejamos a desvalorizar, não é a consagração por imposição, pela imposição das mãos, não é isso. Mas é mostrar que Deus não depende somente desse tipo de cerimônia para escolher os seus que Ele quer usar para cumprir com a sua vontade. Porque quando nós olhamos, por exemplo, se Moisés não fosse um líder consagrado no verdadeiro sentido, quando Arão e a Miriam demonstraram essa atitude, Moisés poderia ter cruzado os braços e deixar com que Deus os destruísse. Por exemplo, no livro de Ezequiel, capítulo 34, nos mostra que há pastores, há líderes que não foram consagrados por Deus. Foram consagrados pelos homens. Por exemplo, logo no verso 1 diz que a palavra do Senhor veio assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? No versículo 3, comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortaleceste a fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não foste procurar a desgrada e não buscaste a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. E para terminar, no versículo 11, Deus diz o que é que Ele vai fazer. Diz que porque assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então, é essa atitude que nós precisamos de um líder consagrado. Alguém que quando vê que a sua ovelha se desviou, em vez de procurar se livrar dela, ele busca essa ovelha. Estamos a dizer que se, por exemplo, Arão e Miriam estivessem no nosso tempo e demonstrassem essa atitude diante da nossa liderança, por exemplo, na igreja, seriam excomungados. Mas esse não é o propósito de Deus. O exemplo que Moisés mostra é recuperar a ovelha que se desviou para encaminhar no caminho do Senhor. Por isso que Moisés era um homem que intercedia pelas suas ovelhas, porque a maior responsabilidade quando uma ovelha se desvia deve estar no líder. O que o líder terá feito para que essa ovelha não se desviasse? Então nós temos que sempre nos questionar sobre isso. Então precisamos nos consagrar
e buscarmos a verdadeira consagração, que essa não é a imposição das mãos, é a consagração que Deus concede àqueles que estão aptos para serem usados por Ele. E para finalizarmos, eu gostaria de ouvir, em poucas palavras dos irmãos, sobre a intercessão que Moisés faz pela nação, em paralelismo com a intercessão que nosso Senhor Jesus Cristo faz pelo seu povo nos dias atuais. O que é que nós podemos dizer sobre esta intercessão pela nação? Voltamos a salientar o fato de Moisés ser um tipo de Cristo. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 9, versos 20, a palavra de Deus nos diz: o Senhor se irou com Arão para destruí-lo, e ao mesmo tempo o rei por Arão. Então, a intenção do diabo é nos levar a cometer pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, enquanto Moisés desempenhara um papel igual a de Jesus Cristo, de interceder, Cristo está intercedendo por nós agora no lugar santíssimo. Mas nós precisamos ter vitória sobre o pecado. Então, se nós vencermos, então iremos de facto dar valor ao sangue que Jesus Cristo verteu na cruz para nos lavar e nos purificar do pecado. Agora, antes mesmo de eu terminar aqui, lembrem que quando dissemos que Moisés foi um tipo de Cristo, ele foi mesmo em tudo. Vejam que Satanás queria que Moisés cometesse o pecado tão terrível. E de facto Moisés cometeu este pecado tão terrível. Por isso não entrou na terra prometida, em Canaã. Mas ele subiu ao Monte Nebo e compôs o canto, que todos aqueles serão salvos cantarão este hino. Assim também queria Satanás levar Jesus Cristo a cometer um pecado terrível, mas Cristo não pecou. Agora, o que nós vemos no livro de Judas é que Moisés foi ressuscitado, entrou em Canaã celestial. Cristo Jesus triunfou sobre a morte, foi ressuscitado, foi entronizado em Canaã celestial. O que significa que, se nós darmos valor à intercessão de Cristo, também seremos entronizados. Mas a intercessão tem que se dar valor. Ou seja, se alguém intercede por mim, eu ignoro essa ação de intercessão, o meu sangue cai sobre mim. Então, não porque Jesus Cristo não tenha feito intercessão. Ele faz intercessão, mas ele quer que, de facto, nós temos que aceitar este sangue, que nos lava e nos purifica. Por isso, Hebreus diz que aquele véu que rasgou-se de alto a baixo representava o próprio Cristo. Já não precisamos de sacerdotes nem de pastores para que nós cheguemos a quem? A Jesus Cristo. Nós vamos a Ele de forma direta. Então, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, onde Cristo intercede por nós. Então, enquanto Cristo intercede por nós, também devemos interceder uns para com os outros. Como cristãos, temos que chegar a este conhecimento. Intercedermos para os outros porque fomos salvos. E se fomos perdoados, também devemos aprender a perdoar. Muito bem. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulos 33, de 15 a 23, aqui encontramos também a intercessão de Moisés pelo povo. Ele diz as seguintes palavras: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não é? Encontramos aqui Moisés a entender que, na verdade, Deus era quem? Era Deus. E que tudo que eles faziam dependia do próprio Deus. Nós sabemos que Moisés ele era um levita, não é? Mas o sacerdócio foi da linhagem de Arão. Quem teve que abençoar o Arão? Foi o próprio Moisés. Eu gostaria de colocar aqui um paralelismo para que os irmãos consigam perceber o que faziam os levitas, não é? Eles diariamente comissionavam, não é, o trabalho no lugar santo, não é? E no lugar santíssimo, uma vez por ano, o sumo sacerdote ele expiava os pecados do povo. Quando Jesus Cristo ele foi o assunto para o céu nos anos 31, não é? Era o trabalho que fazia o sacerdote, Exato. não é? Que também intercedia pelo povo. Mas no dia, não é? No dia 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo ele teve que sair do lugar santo para o lugar santíssimo para continuar com a expiação do pecado pelo quê? Pelo povo, para toda a humanidade. Exato. Aqui encontramos a tipificação de quê? De Moisés para com o Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo ele fez aquela oração sacerdotal, não é? Jesus Cristo para os discípulos, aquela oração continua estando em vigor para os dias de hoje. Exato. Santifica-os na verdade, porque a sua palavra é a verdade. É o mesmo trabalho que Jesus Cristo está fazendo aonde? No Santo dos Santos. No livro de Hebreus, capítulo 5, ou 5, versículo 6, diz, em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo não era da linhagem do quê?
dos levitas, não é? Era da linhagem de Judá, mas ele é considerado como sacerdote e também sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Então nós temos que perceber o trabalho de Jesus Cristo que está fazendo por nós no Santo dos Santos. Amém. É assim que nós chegamos ao fim do estudo da nossa lição, deixando o livro de Salmos 55, no versículo 17, porque tal como Daniel orava 3 vezes ao dia, nós devemos seguir este exemplo que encontramos também aqui no Salmo 55, versículo 17, que diz: à tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, que nós possamos buscar constantemente o nosso Deus, tirarmos um tempo de qualidade para podermos falar com o nosso Deus, pois só poderemos andar com Deus se nós nos darmos tempo de falar com Ele. E falamos com Deus através da oração. Se alguém, por exemplo, não tem o que dizer na oração, que estude a palavra de Deus e Deus lhe dará palavras certas para poder conversar com seu Deus. Nos despedimos dessa forma, esperando que os irmãos possam nos acompanhar e nos apoiar. Para quem deseja saber mais sobre o IAG Moçambique, assim como as atividades que estamos a desenvolver, pode entrar em contato conosco através deste número que está aí no vosso rodapé, mas também para quem quer apoiar, é só entrar em contato com este número. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.